Pode começar. Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da FECEMA. Essa terceira edição do ciclo de palestras FECEMA Live do ano 2026 acontece em parceria com o CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, e o IBAT, Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação Tributária. Gostaríamos de agradecer aos patrocinadores Adam Tecnologia e Irineu Imóveis. A organização é da Garra Marketing e Eventos. E aproveitamos a oportunidade para informar que a FECEMA aceita filiação e associação de câmaras de mediação e arbitragem, bem como profissionais de todo o Brasil. Para saber como, acesse o site fecema.org.br. Eu me chamo Luciane Pacheco, sou advogada, mediadora e sócia fundadora da CAMASC, a Câmara de Mediação e Arbitragem do Sul de Santa Catarina. Hoje eu vou estar conduzindo essa live juntamente com o nosso convidado. Informo que perguntas ao palestrante podem ser enviadas no chat. E não esqueçam de comentar de qual cidade você está nos assistindo. Agora, com muita honra, eu quero apresentar a vocês o nosso palestrante de hoje, o Dr. Roberto Pasqualin. Ele é advogado, especializado em direito arbitral, tributário e empresarial. Atua como árbitro em câmaras no Brasil e no exterior. Dr. Roberto é fundador e presidente do IBAT. Ele também é conselheiro do SEBAR e do CONIMA e participa do NUPET. Dr. Roberto também é autor de artigos em livros e na imprensa, e é palestrante em eventos e seminários. Dr. Roberto, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciane. Agradeço inicialmente pelo convite que me foi feito. É uma honra voltar a trabalhar com a FECEMA, que eu já conheço há tanto tempo e que admiro pela reunião no estado de Santa Catarina de câmaras de arbitragem. E eu vejo que essa iniciativa em Santa Catarina é praticamente única nos estados brasileiros. E eu sempre vejo a FECEMA como uma reunião de câmaras de Santa Catarina, como vejo no CONIMA a reunião de câmaras no Brasil inteiro, né? E essa oportunidade de falar, de estar com vocês, me dá muita alegria, sabe, Luciane? Eu vou poder começar a falar sobre o que nós combinamos, sobre o tema que vocês aprovaram, que é a, a, a arbitragem sendo resolução de conflitos tributários em câmaras por arbitragem tributária É um tema, regionalizadas. E esse é o destaque que eu quero deixar. exato, e é um tema assim que está muito atual, né, doutor Roberto? O Brasil ele está passando por uma transformação do nosso sistema tributário. E eu penso que, como consequência direta, a gente vai ter, com certeza, um aumento de conflitos interpretativos, sobretudo, e a necessidade de soluções mais rápidas. E aí, já vou começar aqui com um dos meus primeiros questionamentos aqui para o senhor. Hoje, o nosso cenário não é muito agradável, né? Nós temos um volume bastante expressivo de litígios entre o fisco e o contribuinte. O contencioso tributário, a gente sabe que, segundo o relatório do CNJ, ele é, sem dúvida, um dos maiores gargalos do nosso sistema judicial brasileiro. Porém,
né, para nossa sorte, existe um movimento cada vez mais forte de transformação na maneira como esses conflitos são resolvidos, né? Hoje a gente já pode utilizar a mediação, a transação tributária e a arbitragem, que já se consolidou ao longo de quase 30 anos, né? A lei da arbitragem está quase fazendo 30 anos, e em diversas áreas. E agora começa a avançar sobre esse tema do direito tributário. Embora a gente ainda esteja, né, doutor Roberto, em um cenário de construção normativa com projetos relevantes em tramitação, como é que o senhor avalia esse novo cenário do direito tributário e dessa nova possibilidade da gente resolver esses conflitos entre fisco e contribuinte? Luciane, eu quero dizer a você e a quem está nos vendo e ouvindo, a arbitragem comercial é um sucesso, como você mesma diz, depois da edição da Lei de Arbitragem Brasileira, Lei 9.307, e que está fazendo 30 anos. E um sucesso grande e uma experiência grande na solução de conflitos comerciais, vamos dizer assim. Nós não temos arbitragem ainda editada por lei brasileira que regule a matéria tributária ser resolvida por arbitragem também. A arbitragem tributária deve vir por uma lei que está em tramitação no Congresso Nacional. Essa tramitação já foi aprovada pelo Senado, a Câmara dos Deputados está em regime de terminativo, né, com a Comissão de Constituição e Justiça, e se supõe que logo possa ser aprovada. E se aprovada e sancionada, vamos ter lei de arbitragem tributária no Brasil. Essa é uma reforma, vamos dizer, do processo do contencioso tributário, paralelo ao contencioso tributário estatal que a gente tem hoje para litígios entre fiscos e contribuintes, seja na administração pública, nos tribunais administrativos das fazendas, da União, estados e municípios, e temos a arbitragem tributária resolvendo litígios administrativos e também no judiciário. E a solução, atualmente, feita exclusivamente por esses dois órgãos judicantes, vamos dizer assim, que são os tribunais administrativos, os tribunais judiciais, e levam, nós todos sabemos, um tempo muito grande, inaceitável até, que fere a disposição constitucional do tempo razoável dos processos, né? E essa dificuldade de celeridade na solução de litígios fiscais pelos tribunais estatais já há algum tempo exige alternativas adequadas. Como você já mesmo mencionou, Luciane, nós temos a transação tributária introduzida já há poucos anos. Ela está ainda sendo desenvolvida, principalmente pela União Federal, está se estendendo também a alguns estados já e a alguns municípios, bastante municípios, pioneiramente, antes mesmo da lei, pelo município de Blumenau. Blumenau, através da lei de Pompenmeyer, foi vamos dizer, o seu som está desligado,
Não, Luciano, só complementei, né? A doutora Cleide Regina e a doutora Ângela dos Santos Farias, né? e Ambas procuradoras do município de Blumenau Blumenau. e que são um grande exemplo aqui para nós, né? Ganharam inclusive o prêmio Inovare com esse projeto, né? A E doutora Cleide está presente. a doutora Cleide está aí? Nossa, que satisfação. Muito, muito grato, Cleide, por estar aqui conosco hoje. Mas, enfim, eu estava dizendo que essa reforma necessária para a solução de conflitos em matéria tributária, na verdade, o Código Tributário Nacional já previa a transação para extinguir créditos tributários, né? Há 50 anos, sei lá quantos tanto, isso nunca tinha sido regulado e o foi agora, em 2016 ou 17, já nem lembro mais a data da lei de transação tributária, mas recente. E a transação tributária começou 2020, doutor. em 2020, 19, 20, por aí. E a transação tributária começou a ser praticada, né? Primeiramente pela União, depois que a Blumenau começou a fazer a transação, mesmo sem lei federal, começou a, devagarinho, aumentando a possibilidade de a transação tributária resolver conflitos entre fiscos e contribuintes. Um sucesso, eu posso dizer, da transação no Brasil já, seja na federal, a mais completa até hoje. Os estados também estão começando a aplicar a ferramenta da transação, alguns municípios ensaiando isso também. São formas de solução desses conflitos tributários fora do judiciário estatal, fora dos tribunais administrativos. Dentro de um momento de reforma tributária, substituição de tributos, né? Modificação de tributos, criação de tributos novos, tudo isso muito recente. Como você mesma destacou, Luciane, vai haver dificuldade tanto para os contribuintes quanto para as próprias administrações tributárias, os fiscais, os agentes fiscais, dificuldade de entender esse conjunto novo que está sendo criado, das fórmulas como ele está sendo a, começando a ser praticado, nós estamos ainda numa fase de transição. E não há apenas a reforma de impostos sobre o consumo, mas também sobre patrimônio, renda, sucessões, enfim, uma reforma tributária grande, dificuldades de entendimento e prática pelos operadores do direito tributário, sejam os fiscos, sejam os contribuintes, e possibilidade de erros. Erros de execução, erros de interpretação. Havendo erro, a fiscalização pode querer exigir a correção do erro, seja por obrigações acessórias, mas especialmente pela a obrigação principal, o imposto, o tributo. Esse aparente erro pode ser contestado pelo contribuinte. O contribuinte pode entender diferentemente do que entende a administração tributária. E como resolver isso? Cria-se um conflito, esse conflito precisa ser resolvido, tanto para
a arrecadação tributária se concretizar, quanto para a obrigação tributária do contribuinte se concretizar, ser quitada. Quitada de acordo com a lei de imposição tributária. Não há tributo sem lei que o determine. O contribuinte não deve, não pode, não quer pagar mais do que a lei exige e o fisco não pode arrecadar mais ou menos do que a lei prevê. Essa diferença de interpretações que pode haver exigem solução. Solução consensual pelo hoje vitorioso método da transação tributária, solução pelo contencioso judiciário e administrativo, um tempo enorme de tramitação, que prejudica tanto a arrecadação tributária quanto a posição dos contribuintes. Eles têm provisões que eles precisam fazer nos seus balanços, os bancos precisam, vistando essas provisões, podem reduzir crédito. A situação, tanto para Em média, 7 anos, né, doutor Roberto? Segundo o relatório do CNJ, é uma média de 7 anos de tramitação de um processo de execução fiscal. e há mais também, né? Há alguns processos de muito mais anos do que isso. Sim, sim, isso é só uma média, né? Então, há alternativas que surgiram, consensuais, como a transação, e como se pretende seja aplicada também a arbitragem em matéria de conflitos tributários. A lei está em tramitação, a edição dessa lei é esperada. Eu mesmo tive com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a procuradora Annelise, que vocês talvez conheçam, e diz que é a própria Procuradoria, a própria PGFN, a própria Receita Federal brasileira, em nível da União, querem uma alternativa adequada e mais célere para resolução desses conflitos, fisco e contribuintes. Muito bem. Isso agora passa a ser objetivo comum de contribuintes e do próprio fisco. A administração pública pode fazer arbitragem. A administração pública foi autorizada pela própria lei brasileira de arbitragem a usar a arbitragem para resolver seus conflitos, suas controvérsias. E usada para controvérsias de natureza econômica, mais comercial, licitações, contratos de fornecimento, conflitos dessa natureza, estão autorizados a serem resolvidos por arbitragem comercial, através de câmaras de arbitragem privadas. Não estão obrigadas a seguir a solução desses conflitos, como era antigamente, pelo judiciário. A solução privada, por câmaras, é autorizada por lei. E a lei de arbitragem comercial ainda não alcançou os litígios em matéria tributária, Luciane. Por quê? Porque a matéria tributária tem especificidades próprias, tem regulações próprias, processuais,
né? Execução fiscal, ações de restituição de tributos, mandados de segurança, tudo isso envolvendo litígios entre fiscos e contribuintes. E ainda hoje, e até hoje, são somente resolvidos no judiciário ou nos tribunais administrativos. E por isso, o tempo enorme, por conta das diferentes instâncias que tramitam os processos administrativos e judiciais em matéria tributária, leva a esses 7 anos ou mais anos para que os conflitos sejam resolvidos. A arrecadação fica suspensa, os contribuintes têm o ônus, como eu disse, de ficar provisionando os valores desses litígios enquanto eles não se resolvem. É ruim para todo mundo. É um jogo de perde-perde. A transação veio muito recentemente, depois até da experiência de Blumenau, e está sendo uma maneira consensual de administração tributária e contribuintes, fisco e contribuintes, resolverem essas diferenças de interpretação que geraram esses conflitos. A arbitragem tributária será uma outra porta, uma outra alternativa para essa solução célere, especializada por câmaras privadas e tribunais com árbitros escolhidos pelas partes, fora do contencioso estatal. Doutor Roberto, já que o doutor mencionou as câmaras privadas, né? O senhor acha que é possível a resolução desses conflitos de âmbito tributário, né? Nas câmaras já existentes ou seria necessário criar uma câmara especializada só para isso? A meu ver, as duas coisas podem acontecer, Luciane. As câmaras de arbitragem já atuantes no Brasil, e tem câmaras muito boas, câmaras grandes, câmaras com muita experiência, com as secretarias muito bem organizadas, têm estrutura suficiente para também atender arbitragens em matéria tributária. Hoje não se faz. Hoje elas atendem litígios comerciais, societários, também trabalhistas, também de outras matérias, até esportivas, as câmaras de arbitragem comercial, como a gente chama, né? Cada uma dessas outras atividades, comerciais, esportivas, trabalhistas, etc., dentro das câmaras, são reguladas por regulamentos próprios para cada atividade. E com isso, se faz arbitragem para diferentes atividades praticadas no Brasil por arbitragem comercial, regulamentadas dentro das câmaras. Por que não podem essas mesmas câmaras, já com a experiência da arbitragem comercial, também criarem regulamentos próprios para arbitragem em matéria tributária? Claro que esses regulamentos terão que atender o que a lei de arbitragem tributária exigir. E podem ser criadas novas câmaras no Brasil para a arbitragem tributária. A meu ver, Luciane, não só podem, como devem surgir câmaras novas, porque a tributação é um fenômeno que é dividido entre as 3 esferas
tributantes federativas, né? União, Estados, municípios. Essas três esferas têm a competência de impor o tributo por lei, têm a competência de cobrar e fiscalizar o cumprimento da obrigação principal, no recolhimento do tributo, e tem a possibilidade de levar ao litígio, hoje somente administrativo e judicial, como eu disse, podem levar também para câmaras de arbitragem tributária novas, que se especializem, que regulamentem o procedimento arbitral em matéria tributária. Por que não? Por que não? Vai E, acontecer. e o doutor acha que essas câmaras necessariamente têm que serem credenciadas ao Poder Judiciário? Sim, certamente é preciso que haja acordo entre as partes, né? A arbitragem é sempre consensual. Uma parte e a outra parte em litígio precisam concordar em usar a arbitragem para resolver o litígio. A parte do fisco precisa aceitar que câmaras, de alguma forma existentes, novas ou já experientes, se adaptem ao procedimento arbitral, que elas tenham capacidade de organizar, administrar procedimentos, sejam elas novas câmaras ou câmaras mais antigas, capacidade de administrar os procedimentos. E essas câmaras novas vão surgir. A grande dificuldade que eu vejo, Luciane, é a extensão do nosso território nacional e a quantidade de entes federativos competentes para impor tributo, para discutir em contencioso tributos não pagos ou resistidos. Essa multiplicidade de competências tributárias, impositivas, fiscalizadoras, exigiria uma Câmara para cada ente tributário? Teríamos 5.000 e tantas câmaras municipais, 27 câmaras estaduais, além do órgão que possa administrar tributos, contenciosos tributários da União. É impensável isso. Não funciona. Até me ocorreu agora essa questão até da própria jurisprudência, né? Como é que vai ser esses julgamentos diferentes, né? De vários árbitros, embora, lógico, eles vão ter uma linha condutora, né? Que é a lei e o próprio regulamento, mas mesmo assim, eu acho que vai trazer um certo desconforto, né? O que que o senhor acha sobre essa questão da Vai criar uma jurisprudência? insegurança jurídica grande pela jurisprudência diferente nas diferentes câmaras de arbitragem tributária. Natural que isso venha acontecer, Luciano, porque os árbitros são obrigados a julgar de acordo com a lei, mas a interpretação de uns pode ser de uma forma, para os mesmos fatos geradores de tributo, que outros tribunais venham fazer. A O que minha, já acontece no judiciário, né? sim, acontece no judiciário, mas há uma uniformização possível no judiciário pelos recursos a instâncias superiores. A arbitragem não tem segunda instância, é instância única. Essa
possibilidade de harmonização é, é possível se a gente tiver menos câmaras, câmaras regionais, como eu chamo. Deixa eu fechar aqui o meu alarme. Menos câmaras julgando regionalmente conflitos tributários. E não só é bom para uniformizar a jurisprudência, mas também ter câmaras que tratem de matérias tributárias, de atividades que geram tributos, regionalmente, né? Tem regiões em que a atividade econômica principal é agro, né? Outros que é indústria disto ou daquilo, outros que é de prestação de serviços. Todas essas atividades diferentes vão ser julgadas por câmaras diferentes, em lugares diferentes. Então, a minha visão, e ela não é somente minha, já a própria PGFN está cuidando disso, a própria, o CNJ está cuidando disso, para ver se consegue encontrar uma maneira de harmonizar a jurisprudência da arbitragem tributária, evitar essa multiplicidade de decisões conflitantes umas com as outras. Como é que a gente pode fazer isso? Isso é o tema que me chama muito a atenção hoje, por câmaras regionais. Na região do agro, você pode ter lá duas câmaras, criem arbitragem, regulamento de arbitragem tributária para essas atividades, e essas atividades terão soluções dos fatos geradores dos tributos que terão que ser pagos ou que serão submetidos a conflito, a julgamento, naquela região, com a cultura daquela região, com as empresas daquela região e as câmaras daquela região. Por que não? As câmaras desse tipo, por exemplo, uma câmara de arbitragem regional, pode se credenciar nos diferentes estados daquela região e pode se credenciar nos diferentes municípios daquela região. Por que não? O que se exige é o credenciamento, não que ela esteja sentada no território de cada município, de cada estado, para poder ter competência jurisdicional em matéria tributária. Então, aí, Luciane, você vê que a divergência jurisprudencial vai cair muito, como alguém já falou, acho que foi a Edneia, é, como acontece no judiciário, como acontece no contencioso administrativo também. Essa é a minha visão de como, na instalação, na edição, na implantação da arbitragem tributária por lei no Brasil, haverá que se constituir câmaras ou se construir novas câmaras para a administração dos conflitos tributários. Se não for feito isso, a arbitragem tributária não começa. Interessante. Doutor Roberto, assim, ó, quando a gente fala, né, quando a gente lê, na verdade, assim, a gente ouve muito falar sobre a indisponibilidade do tributo. Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho essa questão, porque ainda sempre vem, né? Porque parece que é um tema indisponível, né, para ser tratado em arbitragem. E isso a gente sabe, já tem algumas linhas de pensamento que já passou por isso, né? Então eu gostaria de ouvir a sua opinião acerca dessa questão da indisponibilidade. Né?
Eu começo dizendo, Luciane, o que é a indisponibilidade? A indisponibilidade de um direito, de um interesse. Você não pode abrir mão daquele direito, daquele interesse, porque ele está indisponível por alguma norma maior. Mas a disponibilidade do tributo, ou a indisponibilidade do tributo, existe. O tributo é um interesse público indisponível. Tem interesse público disponível também. Tanto tem que o interesse, os conflitos de matérias de interesse público podem ser resolvidos também por arbitragem. A lei de arbitragem permite que a administração pública vá às câmaras de arbitragem para resolver conflitos que são disponíveis, direitos disponíveis, resolvidos por arbitragem. O tributo é efetivamente um direito indisponível do Estado? Ou ele pode ser tratado como um direito disponível pelo próprio Estado? O CTN, nós todos lembramos disso, previu a transação tributária. Transação é aquele acordo entre partes, abrindo mão de direitos de um ou de outro para extinguir litígios ou evitar litígios. Então, é claramente transacionável, disponível o direito ao tributo. E por que não há, ainda que houvesse indisponibilidade, não há disponibilidade no julgamento de um conflito tributário? O julgador, ele não vai dizer que você está abrindo mão do tributo. Ele vai dizer: a lei prevê que você pague esse tributo, conforme a lei prevê. Ou a lei diz que você não pode lançar esse tributo, porque a lei não prevê. Então, não é uma decisão de disposição de um direito, é a aplicação do direito àquele conflito, àquele tributo, interpretado, vamos dizer, diferentemente pelo fisco, pelo contribuinte, que geraram a controvérsia levada, no caso, à arbitragem. É a mesma coisa, não há disposição, não há disponibilidade, não há impedimento ao julgamento feito pelo tribunal arbitral, tanto quanto pelo tribunal judicial ou administrativo. Perfeito. Um outro ponto também, assim, que eu queria aproveitar, e ouvir a sua opinião. A gente sabe que a lei da transação tributária existe, né? Ela é um acordo entre o fisco e o contribuinte para encerrar ou até para prevenir um litígio tributário, né? E a mediação tributária, a gente não tem uma lei específica, mas nos socorremos à lei da mediação e ao próprio CPC, né? Queria que o senhor trouxesse a diferenciação entre a mediação e a lei da transação tributária. E se uma apoia a outra, enfim, eu mais ou menos eu tenho meu conceito formado, mas eu queria ouvir também a sua opinião sobre essa diferença entre a mediação tributária e a lei da transação tributária. A mediação tributária ainda não foi objeto de lei nacional. Ela foi
há um projeto de lei feito pela Comissão de Juristas do Senado que reformou o contencioso tributário administrativo como um todo e previu a mediação tributária, previu a arbitragem tributária. A arbitragem tributária é uma atividade que pode ser submetida a julgamento ou a acordo entre as partes, fisco e contribuinte. Pela transação, as partes abrem mão, como eu disse antes, de seus direitos recíprocos para evitar o conflito. E a mediação? Ela também procura chegar a um acordo para evitar conflito ou encerrar um conflito? Sim, mas não por uma negociação feita entre fiscos e contribuintes isoladamente dentro da administração pública tributária. Elas são mediadas por um terceiro independente da administração tributária e independente do contribuinte objeto daquela discussão sobre cabimento ou não cabimento do pagamento de um tributo. Esse terceiro, quem seria? Pode ser eleito pelas duas partes? Pode ser eleito por uma Câmara? Na arbitragem comercial? Podem. Na mediação, vamos dizer, comercial, por matérias que não são tributárias, as partes escolhem, ou as câmaras escolhem, o mediador para encaminhar com as partes uma possível, um possível acordo entre elas sobre o cabimento ou não cabimento daquela imposição tributária. A diferença, o objetivo é o mesmo dos dois institutos, né? Chegar a um acordo quanto ao cabimento ou não cabimento da incidência tributária contestada. Não há judicialização e não há contencioso. O contencioso é uma solução feita por terceiros, árbitros, escolhidos pelas partes. A mediação é um acordo instruído ou conduzido por um terceiro, o mediador, escolhido pelas partes ou pela Câmara. A transação é um acordo entre a administração pública tributária e os contribuintes diretamente entre si, negociam o resultado da transação, conforme os editais prevêem até valores e condição e condições para esse acordo ser realizado e vincular tanto o contribuinte quanto a administração pública tributária. Essas são as diferenças. A A gente pode transação, dizer, um a gente acordo pode, direto, negociado diretamente. A mediação por um acordo instruído por um terceiro independente entre as partes. imparcial. Né? Uhum. E a gente pode dizer também que a mediação é uma ferramenta da lei de transição tributária também, né? Porque não deixa de ser também, né, a utilização. Se faz, né, a utilização da mediação na própria lei de transação tributária na busca do acordo, né? Na Esse busca. era o entendimento que eu tinha, né? O senhor complementou muito bem. Pode ser? Pode. Onde está sendo praticado isso? Uma única lei que eu tenha conhecimento do município de Porto Alegre. Porto Alegre começou a adotar
a transação em matéria tributária. Não acredito que seja o único. Acredito que outros municípios podem estar fazendo isso, como até, acredito, Blumenau fez, independentemente de ser matéria tributária ou matéria comercial e não tributária. Pode ser? Pode. Mas ainda não é algo que está sendo praticado da mesma forma como é a transação tributária. Perfeito. Doutor Roberto, a gente tem aqui no chat uma pergunta do Vital Andrade. Ele fala assim: caso concreto. IPTU atualmente é considerado indisponível pelas normas legais. É possível afirmar que esse tributo indisponível seja resolvido pela mediação ou conciliação com a homologação pelo Poder Judiciário? Se instalado o procedimento de mediação, ele falou mediação Ou conciliação. ou conciliação. Conciliação é uma forma de mediação, uma forma de transação também. Se o resultado da conciliação, da negociação, da transação sobre o IPTU for aprovada pelas partes, o fisco municipal e o proprietário da terra, do imóvel sujeito ao IPTU, ela pode ser homologada pelo judiciário, sim, se estiver de acordo com a lei instituidora do tributo patrimonial, que é o IPTU. Mas, se não houver esse acordo entre elas, pode o IPTU ser julgado por arbitragem? Se a lei autorizar, a lei de arbitragem autorizadora da arbitragem para esse tipo de solução? Pode. Por quê? Vamos dizer o IPTU. O exemplo do IPTU é muito bom. O IPTU incide sobre a propriedade urbana. Nós temos um outro tributo sobre propriedade não urbana, a propriedade rural, que é de competência da União. O IPTU municipal, o ITR, Imposto sobre Terras Rurais, federal. E temos uma terra, em algum lugar, que pode estar dentro da área urbana ou dentro da área rural. E há um conflito, né? O fisco do município diz, olha, essa terra não é rural, é urbana, pela lei da cidade, do urbanismo local. E o contribuinte diz, não, essa propriedade, essa minha propriedade é rural, pelos estudos, perícias, etc., feitas em relação ao georreferenciamento da propriedade, diz que ele é rural. Criou-se um conflito. O contribuinte e a prefeitura. Pode haver outro conflito entre o contribuinte e a União. Mas vamos pensar na hipótese que o Vital apresentou, o IPTU. Esse conflito de competência para imposição de um tributo como o IPTU pelo município ou pela União pode ser resolvido? Pode. É indisponibilidade isso? Não. Não é disposição que eu estou abrindo mão de um direito do tributo ser arrecadado pelo município. Não. É uma decisão da aplicação do direito do município ou da União àquela propriedade rural. Então, Vital, perdão,
não acho que há, nesse caso, nesse exemplo, que se falar de indisponibilidade. Não há indisponibilidade. Se houver acordo, ok, resolvido o litígio. Se houver litígio, ok também. O tribunal que julga o litígio, que pode ser um tribunal arbitral, por que não? Quando a lei estiver autorizando, o tribunal é que vai dizer, ó, essa lei, esse tributo é municipal. Não é dispor do tributo, é aplicar a lei ao fato gerador do tributo. Ou vai dizer, não, essa terra é rural, então a competência tributária é da União. Não vai ser pago o IPTU. Nós temos aqui, doutor Roberto, mais uma pergunta. É do Sérgio Godinho. Ele fala assim: para a arbitragem tributária, teríamos necessariamente um estatuto diferente para os árbitros no que respeita à formação especializada? Que limites se colocam à autonomia da vontade na arbitragem tributária? Poderemos, no âmbito da arbitragem com a administração pública federal ou estadual, antever alguma abertura para a arbitragem necessária, não obstante as limitações constitucionais? O senhor tem acesso à pergunta aí? Quer que eu leia de novo? Porque são várias perguntinhas numa só. Árbitros, estatuto diferente para árbitros especializados. Temos um gargalho enorme com relação aos tributos. A questão principal do Sérgio, eu entendo, Sérgio, seria se árbitros têm que ser especializados com relação ao tributo objeto do conflito levado à arbitragem. A meu ver, sim. Os árbitros têm que conhecer a matéria tributária. E a matéria tributária é uma matéria complexa, a gente sabe, com regras, desde a Constituição até as regras administrativas, criando um cipoal de normas para atendimento do pagamento da arbitragem ou da cobrança do pagamento do tributo, a cobrança do tributo. Essas regras são conhecidas dos especialistas em direito tributário. Se a matéria é permitida pela lei de arbitragem tributária ser discutida por arbitragem, o contribuinte está esperando que ele vai ter um árbitro especializado. O contribuinte vai indicar para o tribunal arbitral um árbitro de sua indicação que seja especializado em matéria tributária. Não vai escolher um árbitro que é especializado em matéria societária, em matéria trabalhista. O próprio contribuinte vai querer um especialista em arbitragem tributária. E o fisco? O fisco vai escolher quem? Um profissional fora da administração pública tributária, especializado em matéria tributária, ou um árbitro que integra a administração pública tributária. Aí o problema é muito mais, não de especialização, mas de parcialidade ou imparcialidade do árbitro. O que se resolveu em Portugal sobre isso, muito bem resolvido. Portugal, como alguns devem saber, ou a maioria deve saber,
é o país que primeiramente instituiu a arbitragem em matéria tributária. Em Portugal, o presidente do tribunal arbitral lá não pode estar ligado nem à administração pública, nem ao contribuinte. É uma pessoa escolhida pela Câmara de Arbitragem que não pode ter ligação com a administração pública, nem com a empresa, vamos dizer assim, contribuinte. E de onde vêm esses especializados? Vêm como ex-magistrados, ex-acadêmicos que tiveram experiência e formação tributária, e advogados mesmo que atuaram e têm experiência em matéria tributária e não estão ligados a nenhuma dessas duas partes do conflito em matéria tributária. Então, se o Sérgio estava imaginando que houvesse limitação na indicação dos árbitros, a limitação é pela imparcialidade, pela experiência do árbitro e pela independência do árbitro em relação às partes envolvidas. Essa aqui eu acho, deixa eu só voltar aqui. A Edneia Machado, ela fala assim: atuei como auditora, auditora federal, hoje aposentada, e trabalhei sempre em fiscalização. Acho que a transação e a arbitragem são passos muito importantes, mas acredito em outra forma, que seria dar ao contribuinte a oportunidade de se corrigir antes de constituir o crédito tributário, ou ainda antes de estabelecidos os conflitos. Na declaração do imposto de renda à pessoa física, o fisco aponta os possíveis erros para que o contribuinte corrija. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto? Interessante. Muito interessante e muito adequado. Autorresponsabilidade, né? É, a, a obrigação tributária é uma obrigação imposta por lei, a gente sabe disso. A lei pode merecer interpretações diferentes, claro, né? E aí, quando as interpretações são diferentes, uma delas pode ser decorrente de erro do contribuinte. O contribuinte pode corrigir o erro? Sim. O imposto, o lançamento por homologação, ele é feito pelo contribuinte. O lançamento por homologação de uma declaração que é feita pelo contribuinte. Ele pode errar? Pode. Ele pode corrigir? Pode. Mas não é apenas o erro do contribuinte que acontece. Por vezes há erro do próprio lançador, do próprio fiscal que lançou aquele auto de infração. Isso acontece também. E esse erro do fiscal pode ser corrigido antes do contencioso se estabelecer? Pode também. A administração pública tem o direito de ofício corrigir erros praticados pelos seus atores, pelos seus funcionários, pelos seus fiscais. O projeto de lei de arbitragem fiscal em Portugal tem norma específica para isso. Antes do início da arbitragem fiscal tributária em Portugal, o fisco português é notificado do pedido do contribuinte. Se o fisco reconhece que sim, eu errei nesse lançamento, ele cancela o lançamento. Lá em Portugal se chama de liquidação do tributo, né? Ele cancela a liquidação do tributo e não há necessidade de haver litígio, de haver arbitragem. Não se faz
necessária a arbitragem por correção do contribuinte ou por correção do Estado, da administração tributária. No projeto de lei que está em andamento no Congresso Nacional Brasileiro, a mesma regra está sendo proposta aqui no Brasil. Ela poderia já estar sendo praticada independente da lei de arbitragem tributária, porque o direito administrativo prevê essa possibilidade de o próprio agente da administração corrigir erro que ele tenha pro- eh, realizado num ato administrativo qualquer. Também o ato administrativo tributário. Não sei se entendi o que você perguntou, Edneia. Doutor Roberto, a gente tem uma outra pergunta aqui do Vital. Ele fala assim: temos um gargalo enorme com relação aos executivos fiscais a partir de 2024, onde o CNJ determinou aos tribunais dos estados a extinção de mais de 1.700.000 executivos fiscais, o que causou uma enorme insatisfação dos municípios do Brasil. Existe aí a possibilidade de os municípios criarem uma lei própria de desjudicialização e assim ser favorável às câmaras de arbitragem? Eis que o retorno somente dos protestos, como mencionado pelo CNJ, tem um retorno em torno de apenas 6%. Essa cobrança de inadimplentes, né? A execução fiscal, em geral, é cobrança por inadimplência do contribuinte. No município, quais são os tributos que os municípios recolhem atualmente? O ISS e o imposto sobre o IPTU, né? O imposto de consumo e o imposto de patrimônio, sobre o patrimônio. A maioria dos processos em andamento em matéria de execução fiscal são processos de pequeno valor, de pouca complexidade e, na maior parte das vezes, por incapacidade financeira do contribuinte. Ele não tem dinheiro para pagar, ele elege primeiro pagar os funcionários da empresa do que o IPTU da prefeitura ou o ISS da prefeitura. Essas execuções fiscais foi autorizada a sua extinção? Sim. A extinção para que desafogue os tribunais judiciais, a exigência constitucional de eficiência da administração pública, leva à conclusão de que manter essas pequenas execuções fiscais tirem do judiciário a eficiência que a própria Constituição exige na administração pública. O município pode criar lei própria para manter a exigência dessas execuções? Essa é a pergunta do Vital. A meu ver, não. A meu ver, a extinção desses tributos tem que estar sendo autorizada, ela não pode não ser autorizada. A extinção das execuções autorizadas pelo próprio Judiciário, pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, autoriza que se faça a extinção de execuções de pequeno valor.
E, aliás, não é só no judiciário. Essa extinção se faz e se fez muito por transação nos municípios. A Cleide que não me deixe mentir, mas eu acredito que em Blumenau foi isso um dos motivos da criação da transação arbitrária em Blumenau, antes mesmo da lei de transação. É o princípio de qual valor é mais importante entre os valores possíveis: o da eficiência ou do custo, ou da exigência. Essa, essa é a discussão que pode haver de tal. E, a meu ver, prevalece o princípio da eficiência. Perfeito, concordo. Bom, nós estamos nos encaminhando já, né, para o final. Eu vou fugir um pouquinho do protocolo e eu acredito que a doutora Cleide está aqui conosco. Se ela quiser abrir o microfone e o vídeo e dar um oi aqui para a gente, rapidamente, para falar um pouquinho como é que está esse processo, né, da transação lá em Blumenau, a gente ia ficar muito feliz, né, doutor Roberto? Vamos ver Sem se ela ainda dúvida. está aí. Eu não consigo ver aqui se ela está. Ela colocou assim, ó, em Blumenau estamos criando o balcão da transação, uma nova modalidade que serve exclusivamente para adequar o Instituto à Resolução 547 de 2024. Queria parabenizar o professor Pasqualin. Se quiser fazer isso, opa, tá aqui, doutora Cleide. Seja muito bem-vinda. Eu sou péssima com tecnologia. Que nada, deu tudo certo, ó. Estamos te vendo e te ouvindo perfeitamente. Perfeitamente, Cleide. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o professor Pasqualin e dizer que eu tenho, meu Deus, uma grande admiração por todo o seu trabalho e pela sua pessoa. Eu quero agradecer também à FECEMA, né? É sempre tão especial, né? Nesse movimento dos métodos de solução adequada de conflitos. Luciane, você é incansável. Quanto à transação em Blumenau, professor, que eu vi que o senhor me citou agora ali no final, sim, esse foi o motivo, né? Na verdade, o que a resolução do CNJ fez, nós fizemos exatamente para desafogar o Poder Judiciário e, obviamente, para nós arrecadarmos com eficiência, com celeridade, Isso. sem descuidar da legalidade e da constitucionalidade. A pergunta do último participante ali, que eu não gravei o nome, Vital, vital. não, o Vital foi o primeiro. Esse também, esse segundo foi dele também. Então, Acho que foi Sérgio. Ah, eu acho que Sérgio. foi Sérgio, Então, achei tão boa a pergunta dele, porque eu hoje, em primeira votação na Câmara de Vereadores, passou o nosso projeto do balcão da transação. Então, professor, olha só, com essa resolução que o Sérgio se refere, em Blumenau, foram extintos 30 mil executivos fiscais. E esses 30 mil, eles vêm para o balcão. E como é que vai funcionar o balcão? Com 3 requisitos bem simples, que é o histórico fiscal, a condição financeira do devedor e questões de saúde grave na família. E o terceiro é justamente o perigo do município por conta do crédito velho, né? Em não conseguir mais cobrar esse crédito. Então, isso a gente transforma numa tabela de pontuação. Não mais os procuradores é que farão as audiências, mas serão
mediadores do Poder Judiciário, pelo menos por enquanto, né? Nós temos essa parceria com o Poder Judiciário no Sejusc, e é por isso que nos permite isso. Nós temos uma portaria hoje nomeando esses estagiários que fizeram curso de mediação e que, por isso, foram nomeados pelo Poder Judiciário em trabalhar especificamente no balcão da transação. Eu acho que vai ser uma experiência muito rica, por conta dessa enxurrada de processos extintos. Era isso, então. Muito bem, Cleide. Como sempre, Blumenau saindo à frente das inovações do direito tributário brasileiro e do contencioso tributário brasileiro. Mas quero lhe dizer, professor, que a sua luta em relação à arbitragem, ela também vai ter o seu espaço. E eu vou mais além. Por que não, de repente, aplicar a arbitragem, mesmo que seja em valores de menor expressão, até por um projeto piloto, nesses processos extintos também. E por que não as câmaras privadas, né? Como vocês colocaram no início. Então, eu acho que é tudo uma questão de experimentação, né? Como diz o professor João Catarino, lá de Portugal, que trabalha exatamente na questão da arbitragem tributária. A minha visão, Cleide, é que a arbitragem tributária pode ser aplicada diretamente pelo executivo, pelo município, pela Câmara Municipal, e não apenas para valores de pouca expressão, execuções de pouca expressão, não. Pode Não, ser para professor, eu outro. só falei que, de repente, sabe aquela chave da aceitação? E depois, obviamente, porque assim, eu acho que é uma questão de cultura. Sim, Primeiro, eu ouvi muito o senhor falando sobre Portugal. Então, assim, primeiro experimentar para que a cultura se firme. E aí alçar o voo. sim. E é isso que uma lei de arbitragem virá fazer. A implantação da arbitragem tributária, quando a lei autorizar, Cleide, vai ter talvez o mesmo ritmo de aplicação, vamos dizer assim, como a transação tributária nacional está fazendo, né? É, Ou valores até R$ 1 milhão, ou valores até R$ 10 milhões, até isso, 15 milhões de reais. Pode ir isso. para arbitragem. Ah, pode Isso. para arbitragem? Ah, pode. Acima disso, não pode, não pode. Isso Portugal fez e nós estamos fazendo na transação. Por que não fazer também na arbitragem em matéria Exato, tributária? exato. Natural que se faça. Essa Mas, é a assim, criação da cultura, né? é óbvio que eu vejo a arbitragem, a maior das técnicas, né? Dos métodos de solução adequada de conflitos, ela é a maior. Ela provavelmente não terá limites de valor de alçada, né? Eu acredito que não vai ter essa limitação, mas ela precisa ser compreendida, ela precisa ser aceita, ela precisa ser desmistificada. Sim, sim. É o que o IBAT, o nosso Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação Tributária, vem procurando fazer, Cleide. Nós temos 6 ou 7 anos de fundado, uma instituição nova ainda, mas o objetivo é criar a cultura da arbitragem tributária a partir da publicação de lei autorizadora do Instituto. A arbitragem tributária por lei autorizadora
de imediato pode ser praticada por câmaras já existentes. Nós falamos há pouco sobre isso. Uhum. Que façam os seus regulamentos internos para administrar a arbitragem Isso, na matéria tributária. E isso. pode ser feita por câmaras novas, que criem estatuto, que criem regulamentos, que tenham estrutura para atender contribuintes e municípios, municípios, estados, e contribuintes que possam escolher a arbitragem. A arbitragem é um método que exige consentimento das duas partes. E como é que é o consentimento das duas partes em arbitragem tributária? Como é que se faz? Portugal também resolveu isso. E aqui podemos resolver. O município, o Estado ou a União podem fixar as matérias que eles aceitam Exato. ser resolvidas por arbitragem. Ele Professor, eu tenho uma dúvida. Eu posso lhe fazer uma pergunta? pode fazer a segunda. Não, é que eu tenho uma dúvida. A minha especialidade é a transação. Então, eu tenho muita dúvida ainda na arbitragem, né? E assim, a minha pergunta é essa: se, se realmente a gente deixa o poder judiciário fora, né? Obviamente, o, o poder público ele estaria em todas as eu falo em matéria tributária, em todas as negociações, correto? Todas as arbitragens. Todas as Arbitragem arbitragens. não é negociação, é decisão. Exato, é verdade. Não é um método de solução consensual, né? É É verdade. consensual fazer arbitragem, mas é um heterocompositivo. Exato. Me desculpa, é verdade, eu me expressei mal. Mas assim, então é isso. Estaria em todas. E nesse modelo, é, o senhor visualiza um terceiro que estaria meio que controlando a legalidade ali? Ou só são as duas partes? Não. E o, Quem e o controla, árbitro? quem controla a legalidade é o árbitro. Entendi. As partes alegam Uhum, a sua interpretação de legalidade ou ilegalidade, né? uhum, Isso ou contribuinte. Mas quem diz o direito, quem diz sobre a legalidade da lei aplicável ao fato gerador daquele tributo, são os árbitros. uhum. São os Não árbitros. entendo. Como na arbitragem comercial, Não não entendo. há interferência do Estado judicial. Há presença do Estado tributante como Isso, parte isso. e não como julgador. Está claro para você? Muito claro. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cleide, pela sua participação. E parabéns mais uma vez e boa sorte nesse novo projeto aí do balcão, né? Depois a gente vai ter que fazer uma live sobre isso, hein? Já tá aqui, já tá anotado aqui. Obrigada. Obrigada, doutora. Eu acho que ficou muito claro, né, em toda essa nossa conversa aqui, que o futuro da resolução dos conflitos tributários não está só no Poder Judiciário, né, mas está na construção desses mecanismos paralelos, né, como a transação, como a mediação e agora com a arbitragem, né? Então, doutor Roberto, muito obrigada pela sua exposição, né? Queria ter mais tempo para a gente conversar mais sobre isso. Queria ouvir mais também sobre Portugal. Eu acho que Portugal tem ali muitas chaves, né, para todas essas nossas dúvidas. Eu queria deixar agora
um espaço para o senhor fazer as suas considerações finais antes de eu fazer o encerramento final. Luciane, eu queria pedir só um minutinho para mim fazer uma manifestação. Posso? Quem é que está... É Vital. Vital Andrade. Ah, o Vital. Sim, claro, pois não. Então, doutor Roberto Pasqualin, admiro muito o seu trabalho, acompanho as suas obras, o que o senhor faz ao longo do tempo e que não é pouco tempo, eu sei que é muito tempo. Eu tenho uma Câmara de Arbitragem desde 2012, já vai completar 14 anos com essa Câmara de Arbitragem. E eu fiz um projeto, até pedi aqui no chat para a doutora Cleide Pompermayer, para que me passe o contato seu também e para mim poder encaminhar esse projeto para você ter um pouco mais de visão desse projeto que eu criei em 2022, antes do CNJ fazer a resolução lá que extinguiu todo o executivo fiscal. Os municípios estão perdendo muito dinheiro, está prescrevendo tudo, os procuradores estão tudo bravo. Então, eu fiz um projeto em cima disso, que é mais ou menos parecido com a transação que você está com a lei aprovada aí. É mais ou menos parecido. Só que não utiliza novamente o Poder Judiciário pelo Sejusc. Ele é feito por uma Câmara privada, que é uma Câmara que já tem os especialistas que vão trabalhar nesse sentido. Além disso, a partir de 2022, eu criei, com a ajuda da Adam, que também está participando aqui, a gente criou a Câmara de forma digital, pela uma plataforma da Adam. E isso tem nos ajudado muito, e a gente está estendendo esse projeto chama-se Projeto de Desjudicialização, ou seja, tirar tudo do Poder Judiciário, já que o Poder Judiciário não quer mais ineficiência, que eles não têm como tocar tudo isso aí mesmo, com um monte de processo, a gente vai levar para as câmaras de arbitragem. Isso vai surgir uma oportunidade enorme, tanto para os executivo fiscal de baixo valor, como aqueles grandes, os contenciosos, todos vão vir junto, com as licitações e tal. E aí a gente vai tirar do Poder Judiciário autonomia para resolver isso aí. A gente sabe como é que funciona uma Câmara de Arbitragem, tem que ser o especialista, a pessoa tem que entender daquilo que está fazendo, já com renome e tal, e isso e aquilo. Então, eu queria passar para a senhora, se a senhora me puder passar o seu contato, eu vou passar esse projeto para você dar uma lida nele só. Depois a gente conversa, tá bom? Agradeço a FECEMA, a doutora Luciane e muito o doutor Roberto Pasqualin por nos dar essa oportunidade de participar dessa reunião. Obrigado a todos, viu? Obrigada também, Vital. E já faço o convite aqui, se tu quiseres se filiar à FECEMA, né, entra lá no nosso site, fica aqui, né, o nosso convite, que eu acho que tu tens muito a contribuir também. Vou me filiar, pode ter certeza disso. Doutor Roberto, passo então a palavra para as suas considerações finais. Vou agradecer de novo, porque já agradeci desde o começo estar aqui com vocês, mas eu quero dizer uma coisa que para mim é muito importante. Não se faz arbitragem sem as câmaras. Em matéria tributária, não se permitirá arbitragem ad hoc. A arbitragem terá que ser feita pelas câmaras de arbitragem. E a arbitragem tributária, em matéria tributária, tem que ser mostrada para os poderes tributantes das três esferas federativas a utilidade para eles arrecadarem tributos que estão bloqueados no judiciário ou nos órgãos, nos tribunais administrativos, e resolverem pela arbitragem a pacificação das pessoas, das sociedades que estão por anos dependendo de uma solução adequada. Não tem dúvida de que com essa cultura, e a Cleide falou muito corretamente de se estabelecer uma
infraestrutura. É o que o IBAT pretende fazer, está fazendo e vai continuar fazendo, até para organizar consultorias para os órgãos da administração pública, municipais, estaduais, aprenderem como que isso deve funcionar e criarem ou ensinarem como se cria Câmara para Arbitragem em Matéria Tributária, como se criam regulamentos das câmaras já existentes para que também pratiquem a arbitragem tributária. Esse propósito, e eu digo a vocês todos que estão nos ouvindo, é um propósito de vida profissional meu e que já foi desenvolvido há muitos anos. Eu sou tributarista de início, né? Fazia contencioso tributário na minha carreira profissional. E hoje sou um arbitralista convicto na arbitragem comercial. E não vejo por que não juntar as duas disciplinas e fazermos no Brasil arbitragem tributária em nível federal, estadual, municipal, por câmaras constituídas regionalmente nas capitais, nas regiões administrativas dos estados da União, que possam atender às demandas dos contribuintes dessas regiões, mas principalmente dos municípios e dos estados que têm o direito de arrecadar e não o fazem por conta da demora na solução dos litígios tributários, que não aconteceria se tivessem arbitragem. Essa, Luciane, é a minha vontade de propósito, deixar esse legado. Né? Eu já tenho uma idade um pouco mais avançada que vocês todos. Posso dizer que eu sou um decano aqui no nosso meio, mas a verdade é, esse é o meu propósito, deixar um legado para a sociedade brasileira e um contencioso arbitral que resolva o enorme volume de contencioso tributário judicial e administrativo. O Acho valor que disso acho que esse é o desejo de todo mundo, né, doutor? nem diria que é de todo mundo, mas talvez do desconhecimento pelo não conhecimento, Exato. nem sabe se é bom ou se não é. Uhum. E nós estamos trabalhando para que eles conheçam. E esses trabalhos da FECEMA, como hoje, é isso que precisa. Uhum. As pessoas precisam entender para aceitar. É como a doutora Cleide falou, né? É uma questão de cultura, né? Sim. E esses espaços são propícios para isso, né? Para a gente conhecer, para a gente fortalecer. Bom, a gente já está aqui com um adiantado da nossa hora, né? E eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Dr. Roberto Pasqualin, que gentilmente aceitou nosso convite, né, para dividir conosco toda essa sabedoria, todo esse conhecimento acerca desse tema. A FECEMA tem por objetivo organizar sempre esses eventos para proporcionar a todos, né, esses conhecimentos, essas culturas, né, emancipar tudo isso. E queria dizer também que o vídeo desse evento, para quem não conseguiu assistir desde o início ou para quem não conseguiu estar aqui ao vivo conosco, vai ficar disponível lá no canal do YouTube da FICEMA, né? Então, nos acompanhe lá. Temos também as nossas redes sociais. Queria fazer aqui um agradecimento especial ao nosso presidente, né, o Walter, e agradecer também todos os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, né? Obrigada
por quem ficou até o final aqui conosco. Um excelente descanso para todos e até a próxima, até o próximo evento da FECENO. Boa noite.